Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café e Escola. A nossa escola aqui, a nossa escola virtual, vocês estão servidos. A nossa escola à distância, tá? Nosso chamado ensino remoto, já que não podemos estar presencialmente nas nossas escolas de maneira total ou parcial, dependendo da localidade. A aula de hoje, aula sobre teoria de conhecimento, aula voltada para alunos do segundo ano de filosofia do ensino médio. Caso vocês gostem da aula, dê um ok. Caso não goste, dê um desoK, vamos dizer assim, né? Um corte, mas deixando uma crítica, uma sugestão construtiva, porque o intuito das nossas aulas é aprimorar para tornar o nosso conhecimento cada vez mais forte, para ajudá-los a vocês a aprenderem o conteúdo e aquilo que estudamos em salas de aula, tá? Aos alunos, que todos estejam bem, tá? Continuem focando, pois precisamos dar continuidade na nossa vida, o nosso estudo está desta maneira, e desta maneira devemos desenvolvê-lo. Cada um de vocês tem capacidade aí de desenvolver o seu estudo mesmo nessa maneira remota. Bem, pessoal, teoria do conhecimento, tá? É uma aula introdutória, vamos dizer assim, do estudo no segundo ano de filosofia. A filosofia no segundo ano do ensino médio vai falar sobre os conhecimentos. Mas antes de entrar em cada conhecimento detalhadamente, precisamos, pessoal, saber o que é conhecimento, tá? E muitas das vezes as pessoas não sabem responder. Se eu fosse fazer uma pergunta, o que é conhecimento? Talvez mais da metade das pessoas, ou bem mais do que isso, uma totalidade, não saberia me responder na forma científica do conceito. Então, conhecimento, o ato de conhecer, tá? Ela é um campo onde a filosofia vai desenvolver essa questão, esse campo chamado de teoria do conhecimento ou gnosiologia, tá? Ou seja, uma área da filosofia voltada para a compreensão da origem, natureza e a forma que tornam possível o ato de conhecer pelos seres humanos, tá? A palavra gnosiologia vem do grego, da junção do grego gnosis, conhecimento, mais logos, discurso, tá? O discurso do conhecimento. E esse conhecimento está relacionado a uma relação entre dois elementos. O sujeito, nós, as pessoas, aquele que conhece, tá? Chamado de ser cognoscente, o que conhece, e o objeto, tá? Aquilo que pode e deve ser conhecido, chamado de cognoscível. Então, para ter conhecimento, temos que ter essa relação do sujeito ou dos sujeitos, caso seja um bate-papo, e o objeto a ser conhecido, a ser explorado, vamos dizer assim. Então, a partir dessa relação, nós vamos desenvolver aí o conhecimento, tá? Porém, quando se fala em conhecimento, em teoria do conhecimento, tá? Não necessariamente é para saber as características específicas de cada um desses objetos. Como se eu pegasse essa carteira e falasse, a minha carteira ela é de couro italiano, tá vendo? Made in Taiwan, sei lá, Xangai, mas ela é bonita, de couro. Se você for abrir, não vai abrir não, que eu não quero mostrar as minhas notas de dólares para vocês. Mas ela tem um fecheclerzinho e blá blá blá, e blá blá blá. Eu não preciso mostrar a minha carteira para que vocês saibam o que é uma carteira, tá? Carteira de dinheiro, ou seja, se eu falar na palavra carteira, logo na mente de cada um de nós temos que vir as características gerais dessa carteira. Ou seja, é um objeto, geralmente retangular, que serve para guardar dinheiro ou cartão de crédito e documentos. São o quê? São as condições gerais desse objeto, tá? Isso vai determinar o conhecimento. Então você conhece, tá? Agora, se eu falar qualquer outra coisa fora da carteira, que se eu falar que é uma carteira, é um copo, tá, de vidro que cabe um líquido, tá? Isso não é carteira, tá? Aí você vai falar assim, Bruno, mas isso é muito fácil, isso é muito simples, mas não é tão assim não. Vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas presenciais, tá? Relacionado ao meu pai,
que é motorista, hoje ele é aposentado, mas quando ele trabalhava, ele sempre conta que uma vez ele foi almoçar, né, ele já contou essa história várias vezes, e eles não levavam comida no dia, eles levavam marmita. Motoristas, trabalham em transportadoras, ganham fortunas, então tem que levar as suas marmitas, tá? E num dia, belo dia, eles não levaram, e ele e um colega dele de trabalho, que era um ajudante, ele era um motorista, um ajudante, foram num restaurante lá, num boteco próximo, e foram ver o cardápio. Geralmente nesses lugares o cardápio ele fica exposto numa placa lá de fora. E esse colega dele, que não tinha muito estudo, viu lá a comida entre as opções de cardápio estava polenta. Só que esse colega dele não sabia que era polenta. Então ele viu o nome e ficou imaginando como se fosse a última iguaria do rei da Pérsia, entendeu? A principal iguaria. E ele não sabia, ele falou, polenta deve ser muito bom. E meu pai, que era muito sacana, que sabia o que era polenta, mas não falou pra ele. Falou, não, pede polenta, aí fica tranquilo, deve ser excelente. Aí eles foram, fizeram o pedido, meu pai comeu uma outra coisa que eu não sei, não me lembro mais, e esse colega dele pediu a tal da polenta. Então quando vê a polenta que era angu frito, ele falou, poxa, mas se eu soubesse que era angu frito, eu tinha comido outra coisa. Então, o que a gente pode dar dessa história? A pessoa não sabia o que significava a polenta, a comida polenta, a palavra, o conhecimento geral sobre isso, e achou que pelo nome era algo totalmente diferente e acabou se dando mal. E é isso que acontece quando não conhecemos algo. Estamos dentro de uma conversa, as pessoas falam e nós não conhecemos aquilo e acabamos imaginando o que é, mas não conhecemos nada. Então, ter conhecimento, conhecimento é você saber as condições gerais de um determinado objeto, tá? Não necessariamente as condições específicas, voltando, por exemplo, da carteira, tá? E existem vários tipos de conhecimento dentro da sociedade. Dentro das principais categorias, podemos destacar o conhecimento sensorial, ou seja, é muito comum entre seres humanos e animais, tá? Ou seja, vem dos sentidos. O conhecimento intelectual, que é o pensamento racional. O conhecimento popular, que é geralmente aquele passado de geração em geração. Por exemplo, quando fala assim, tô com uma dor de barriga que não tem uma dor. Não, toma um chazinho que minha avó, minha tia... Então, isso é o conhecimento popular. Tá? O conhecimento teológico, tá? Ligado muito à religião. Você vai falar sempre o Deus ou os deuses daquela religião, criadores de tudo, determinadores das relações sociais, etc, etc. E o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que estudamos em sala de aula. Tá? Essa aula é super tranquila, uma aula introdutória. Espero que todos tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem colocar os comentários nos nossos vídeos, lá na nossa aula, na nossa sala virtual. Espero que todos estejam bem, se cuidando. 2021 tem que ser o ano da mudança. 2020 é o ano da pandemia. Novo, é uma mudança muito complicada, é algo que nunca tínhamos vivido antes, só que 2021 nós já vivemos 2020. E é o ano da mudança. E a mudança começa por estudo, conhecimento. Se você quer mudar de vida, você tem que ter conhecimento. Mesmo que você não goste desse barbudo aqui, que parece muitas vezes um galã de cinema, mas a palavra dele de filosofia não agrada. Mas vocês têm que continuar estudando, tá? Então, espero que todos continuem bem. Um abraço aí para todos, tá? Eu não vou dar saudação tricolor não, porque nós vamos perder pro Júnior Barranquilla. Eu fiquei pé da vida, mas saudações tricolores é assim mesmo. Um abraço para todos. Fui.